não esquecer. Irmãos e amigos, eu vejo assim que esse curso está sendo realmente muito bacana para a gente, muito gostoso, e a gente aprende muita coisa. A Bíblia é uma coisa assim, é uma palavra realmente como fala viva. Então a gente está aprendendo, sempre temos coisas novas. Que bom que está sendo e convidamos, né? Quem quiser vir nos próximos cursos aí vai ser muito bom. E realmente a gente aprende coisas maravilhosas. Todo dia. Eu gostei muito do estudo cronológico, aprendi como um pouco mais da Bíblia e gostei muito. Bom, o curso foi maravilhoso. Deus te capacita e você aprende muito. E eu vou levar muitas coisas que eu aprendi nesse curso e vou levar para o longo da minha vida. Chegamos no final de mais um estudo bíblico de forma cronológica, onde nós aprendemos a palavra do Senhor, estudamos juntos a palavra do Senhor, de Gênesis até Apocalipse. Foi um estudo maravilhoso, muito revelador. Tenho certeza que as pessoas que fizeram foram persistentes, gostaram e tiveram aprendizado. E o foco principal é o Cristo Jesus. É para isso que a gente faz, é para isso que a gente vive, é para isso que nós estamos fazendo esse estudo.
Aleluia! Aplaudo bem forte o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que bom estarmos iniciando a semana na presença do Senhor. Não sei como você chegou, mas temos certeza que nós sairíamos daqui cheios da presença do Senhor, porque quando estamos na casa do Senhor nós nos alegramos. E a palavra do Senhor fala no Salmo de número 84, versículo 4 e 5. Como são felizes os que habitam na tua casa, sempre cantando hinos a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças e decidem percorrer os teus caminhos. Talvez você tenha chegado aflito por alguma coisa, qualquer coisa que seja. Nós devemos elevar nossos olhos ao Senhor. Nós devemos olhar para aquele que tem todo o poder para mudar situações, circunstâncias, e é para aqui que estamos, num culto da vitória. Eu gostaria desse momento de orar pela tua vida, apresentar esse culto, que o Senhor venha se fazer presente, que Ele venha falar ao teu coração, que Ele venha, talvez, ao encontro daquela necessidade que você tem e não tem compartilhado com ninguém. Nesse momento Ele vai te ouvir. Querido Deus, nós somos felizes, Pai, por estarmos reunidos na Tua casa. Nós somos felizes, Pai, porque podemos e temos oportunidade de Te adorar nesta noite. Deus, eu Te peço que o Senhor venha invadindo aos corações. Não importa, Pai, como Teus filhos se chegaram a Ti, mas que nós possamos sair daqui, Pai, transbordando no Teu poder, na Tua graça, no Teu Espírito. Nós Te pedimos, Pai, usa, Pai, o ministério de louvor, que nos conduza à melhor adoração, Pai. Usa, Pai, a irmã Beatriz que estará trazendo a palavra nessa noite, que ela seja cheia do Teu poder e da Tua graça, que o Senhor venha falar através dela, Deus, e que nós possamos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Assim, Pai, nós oramos e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Agora eu convido você a sair do teu lugar, dizer para o teu irmão, que bom que você veio, com alegria, vamos adorar ao Senhor. Motivos para louvar, você tem motivos para agradecer a Jesus, amém? Que
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos logo ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos logo ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos logo ao Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos logo ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos logo ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos. Erga sua voz em gratidão a Jesus. Aleluia. Sei que é simples pra um rei, de um coração cantando aleluia, aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas
morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, amém. Pai, nós não precisamos, Senhor Deus, ser reconhecidos. O que nós precisamos é da Tua presença, aleluia. Se você também precisa da presença do Senhor, adora Ele no teu lugar, amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta.
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glórias ao Deus Todo-Poderoso que já estava aqui quando nós chegamos, amém? Deus é poderoso e é digno verdadeiramente de todo louvor, porque não é sobre mim, não é sobre nenhum pastor, não é sobre nenhum dos ministros de louvor que estão aqui, não é sobre nós, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Que nós venhamos a diminuir, que Ele cresça verdadeiramente, que Ele encontre aqui corações contritos, arrependidos, sedentos de ouvir a sua palavra, não apenas aquilo que nós queremos e gostamos de ouvir, mas aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça e continue neste espírito de oração e adoração. Pai, nós reconhecemos que nada somos, Senhor, que nada podemos, Pai, que é tudo Teu, que é tudo por Ti, que é tudo para Ti, Senhor. Por isso, Pai, eu dou 1, 2, 3 passos atrás, Senhor, para que Tu tome a direção deste culto, meu Pai, e abençoe, Senhor, e transmita o que Tu tem nesta noite, Senhor, para este povo, meu Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados, amadas.
se assente na presença do Senhor. Ontem eu estava no culto, e daí o pastor Ivanil aqui em cima, e eu dizendo: Jesus, olha o tamanho do negócio, Senhor, olha o tamanho do compromisso e da responsabilidade, né? Depois de um homem abençoado daquele, irmão, aumenta um pouquinho. Depois de um homem abençoado daquele, ministrar sábado, domingo de manhã, domingo à noite, daí o que a gente poderia dizer? Digo: Jesus, ajuda aí. O Senhor disse assim: eu não chamei covardes. Digo: ai, meu Pai, um pouco pior então, né? Mas é isso. O Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E a gente só tem que dizer: eis-me aqui. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Amém? E para começar a minha ministração, o Senhor me falava de rochas, e aí fui pesquisar como é que se fura a rocha. É um servição danado. E há muitos tipos de ferramentas usados, mais especificamente brocas, para furar todo tipo de pedra. E aí existem brocas de aço, de carbono, brocas de vídia, brocas de diamante, brocas tricone. Já ouviram falar nisso? Eu não tinha ouvido ainda. E, espiritualmente falando, as brocas para nós são o jejum, a oração, a leitura da palavra. Estarmos aqui nesta comunhão ouvindo e sabendo das coisas do nosso Deus. Essas são as brocas espirituais que nós usamos. E é necessário que as brocas, as ferramentas estejam adequadas para cada tipo de pedra furada, que precisa ser escavada, furada. E a gente precisa também ser analisado vários aspectos para que esse furo que precisa ser feito seja para ser usado, né? Eu não posso pegar uma broca na mão e ir lá manualmente querer escavar uma pedra. E também tem custo, eficiência, há uma enormidade, uma infinidade de coisas que precisam ser vistas. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu quero chegar na passagem que está em Mateus 7, 24, do 24 ao 27, que nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Casa caiu. E ainda o Senhor diz: e foi grande a sua queda. E daí estava lá, a mensagem está ali: você está com a sua manutenção em dia? Aqui na minha folha está assim: você está firme, porque eu achei que o Senhor queria que falasse sobre isso. Mas Ele disse: não,
Eu não quero saber se está firme. Eu quero saber se a manutenção está em dia. Diga amém, vamos mudar, Senhor, que é Tu quem manda. E então nós vamos falar sobre a manutenção das tuas estacas fincadas na rocha e mais ainda, da tua casa edificada acima da rocha, porque a casa está acima da rocha. O que está fincado é as tuas estacas. Mas precisamos cuidar da manutenção da casa, porque senão não adianta ter estacas firmes, né, bem posicionadas, se a casa estiver uma caqueira, uma cacaria, aos pedaços, vai vir o vento, vai soprar, vai vir chuva, vai vir tempestade e a casa vai ruir. Mesmo que tu esteja com os alicerces bem firmados na rocha. E é por isso que nós vamos falar de manutenção. Manutenção de casa. De casa firmada na rocha, mas precisa manutenção. Você tem feito manutenção da tua casa? Ou você colocou ela na rocha e descansou? Que muitos dizem, descansa no Senhor. Amém, glórias a Deus. Mas isso é para você não ficar angustiado, nervoso, apreensivo. Vai dar, não vai dar? Consigo, não consigo? É esse o descansa no Senhor. Mas a nossa parte nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que cumprir. Porque senão não adianta descansar no Senhor. Tem gente que descansa no Senhor uma vida inteira. Daí vem a tempestade, vem o dia mau, e a casa cai. E ele diz, ai, mas eu descansei no Senhor. Descansou demais. Dormiu o sono dos indolentes. A gente precisa estar vigilante. Porque o Senhor está dizendo que os dias são maus. Mesmo que a gente ande por aí achando que está tudo bem. Mesmo que a gente ande por aí achando que nada nos acontece. A gente precisa estar com a nossa manutenção em dia. Vá refletindo aí na manutenção da tua casinha firmada na rocha. Esses versículos são muito conhecidos, porque eles fazem parte daquele sermão que o Senhor fala das bem-aventuranças. E começa lá no 6, se não me engano, e vai até o 7, que esta parte aqui é o final. Mas o Senhor ali fala de muitas coisas. O Senhor ensina sobre muitos assuntos. E daí no final ele diz assim, se a tua casa não estiver firmada, tudo isso que eu falei anteriormente, não tem valia nenhuma. Porque a casa vai ser destruída. O vento vai vir e vai carregar. E vai ficar só as estacas fincadas na rocha. E aí nós estamos confiando nas estacas na rocha, não que não se deva confiar, meus amados, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Senhor quer nos levar a refletir que a nossa casa firmada na rocha precisa de reformas constantes. Nós não podemos simplesmente fincar ela na rocha e abandonar. Na casa da gente, na casa física, você não tem que de vez em quando consertar um telhado. Um espelho que caiu, uma parede que está meia mofada, meia trincada, um piso, uma porta, uma janela. Da mesma maneira o Senhor está nos dizendo nessa noite, mantenha a tua casa sempre em constante manutenção. Manutenção é a palavra-chave nesta noite. Manutenção. E daí tu diz assim, ai, mas eu não preciso porque eu sou um grande homem de Deus, ai, porque eu sou uma grande mulher de Deus. Lê do engano, meus irmãos, lê do enganos. Todos precisamos nos manter constantes. Constantes.
confiando em Deus, mas fazendo a nossa parte. Me chamou a atenção ontem quando o pastor Rubens disse assim: eu estava acabado. E eu fui renovado pela palavra que o pastor trouxe no sábado, creio. O pastor Rubens, que a gente poderia dizer um homem que está com a sua casa na rocha, que está com a sua casa em dia. Ele estava precisando de reforma sábado. E aí a quem ele foi procurar? O carpinteiro de plantão. O nosso bom amigo Jesus, né? Ele foi procurar. Eu estou falando isso porque ele não fez segredo, ele falou aqui em cima, então estou citando, né? Ele, pastor Rubens, precisava de uma reforma naquele dia, de uma manutenção na sua casa. Mas ele sabia onde buscar. E nós sabemos aonde buscar a manutenção para a nossa casa? Ou nós andamos achando que está tudo certo? A gente precisa andar vigilante, meus amados. E um segundo ponto. As adversidades vão chegar. Não se iluda. Não se iluda. Que andar com Jesus é flores uma vida inteira. O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E quem estiver em mim, quem estiver na rocha, com a sua casinha bem organizada, vencerá também. Foi isso que Jesus diz. E os dias maus chegam, e chegam para todos. Eu desconheço. Em tudo que eu já vi, já li, tudo bem que eu tenho uma caminhada quase nada com Jesus. Mas de tudo que eu já li, já vi as pessoas falando, não vi ninguém dizer assim: ó, eu nasci e eu estou com 90 anos e eu nunca tive nenhuma adversidade na vida. Nenhum dia mal chegou na minha vida. Porque não é assim que acontece, meus amados. Sempre vai ter um dia mau. Sempre vai ter uma doença. Sempre vai ter uma falta de dinheiro. Sempre vai ter um desemprego. Sempre vai ter um filho rebelde. Repreendemos em nome de Jesus. Mas tem. A gente não adianta se iludir que não temos, né? Os pais aí, vai dizer que às vezes não tem um mais rebeldinho que a gente... né? É verdade, né? Tem aqueles que nos dão mais preocupação, tem aqueles que não nos dão. Mas sempre vai ter. Se não tem na tua casa, tem na casa do vizinho. Porque aquela história, o que deu na casa do vizinho, na minha não dá, é pura invenção. É pura invenção. É o diabo dizendo: fique desprovido de cuidado e tu vai ver o que eu faço. Então a gente tem que estar sempre fazendo manutenção na nossa casa. Essa passagem, eu já disse, é o final do sermão de Jesus lá, onde ele começa falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado o homem, é extenso. Aí depois ele vai falando de muitas outras coisas, né? Ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus diz que veio para cumprir a lei e testificar dos profetas. Jesus exorta o povo sobre esmolas, oração, jejum, o tesouro no céu. Jesus fala do olho que é puro. Jesus, nesse mesmo sermão, fala dos dois senhores. Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Olha que interessante. Nós estamos sempre ansiosos. O que vai ser daqui 10 minutos? O que vai ser amanhã? O que vai ser semana que vem? Nós estamos sempre correndo atrás da nossa vida. Quando nós deveríamos dizer assim: Senhor, eu vou ficar aqui e vou entregar para você. E daí o Senhor diz assim: vá 2 passos, vá para a esquerda, vá para a direita, vá para trás, volte, regresse, não faça. Mas não, nós
somos ansiosos pela natureza do próprio homem. E daí nós acabamos fazendo coisas erradas. Porque nós achamos que nós somos suficientes. Né? É muito perigoso. Isso de nós acharmos porque estamos em Cristo. E um pouquinho mais, assim, cheinhos do Espírito Santo, que nós somos suficientes em nós mesmos. Nós só somos suficientes em Cristo Jesus. E não há nada fora disso. A gente pode até fazer algumas coisinhas, mas já ali na frente já aparece uma pedra e nós já precisamos de Jesus para remover. Ande sempre com Jesus, ande sempre de braço dado com Jesus, que você não vai errar, que você não vai parar, que você não vai retroceder, que você não vai desistir, mesmo que a tua situação não seja a melhor. Porque a gente tem mania de olhar com os olhos da carne, e a gente olha ao redor e diz assim, mas não vai ter jeito, ali está com câncer terminal, mas não vai ter jeito, olha ali, ó, está para morrer, o médico já disse que vai morrer. Mas quando nós temos os olhos fixos em Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. É a maior promessa da Bíblia, mesmo que esteja morto, viverá. Então a morte é só uma coisinha. Ele fala sobre os falsos profetas. E essa parábola descreve o impacto das adversidades, das chuvas, dos rios, dos ventos, sobre ambas as duas casas. Quando o Senhor confirmou essa palavra, eu me perguntei, é tão falada, e daí que o Senhor disse, mas não é para falar sobre a casa estar na rocha. Que se a casa está na rocha, é para falar sobre a manutenção que fazem na casa que está edificada em cima da rocha, em cima desses alicerces. Adianta o que você ficar só com o alicerce, se a casa ruir? E Provérbios 24, 3, 4 nos diz assim, nos ensina a nos prepararmos para os dias maus. Esse provérbio nos ensina a fazer isso. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmeras com todos os bens preciosos e agradáveis. Esse versículo enfatiza a importância de sermos sábios. E sermos sábios é isso que nós fazemos toda semana na igreja. Aprender e aprender, de ouvir e principalmente de praticar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E aí, esse Provérbios, a sabedoria se refere à habilidade de tomar decisões sábias e justas, tanto na vida pessoal quanto familiar. E discernimento, que fala no versículo 3, discernimento é a capacidade de compreender as situações com clareza e tomar decisões com prudência. E o discernimento, o que é? Pelo discernimento é a capacidade de compreender as situações. Esse é o perdão, eu que me enganei aqui. Esse é o discernimento. A sabedoria é a habilidade. E pelo conhecimento, que é o terceiro que ele fala lá, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E nem sempre estamos falando de encher cômodos de coisas materiais. Eu sei que a gente tem necessidades materiais, que muitos estão aqui por causa dessa necessidade. Mas se você começar a fazer manutenção da tua casa, o Senhor enche. A gente não precisa correr atrás das bênçãos, meus amados. Nós não precisamos ser mendigos de bênçãos, porque o Senhor nos dá. E a palavra diz, e Ele nos dá com abundância. E Ele nos dá com uma medida recalcada e sacudida. A gente precisa entender, precisamos buscar coisas materiais, precisamos. Não é errado,
Mas se a gente consertar a nossa casinha, se a gente manter a manutenção da nossa casinha, a gente só diz assim, naquele dia mau, naquele dia que tu precisa, tu diz assim, Senhor, olha para mim, Pai. Olha para mim e tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso que tu vá intervir naquela situação. E o Senhor ouve e intervém. E você não precisa ficar um mês pedindo, é de imediato. Por isso, a gente ajunta tesouros que a traça não come. Seja sempre uma pessoa que tem reserva na presença de Deus. Que não precisa chamar 2 vezes para um culto. Que não precisa chamar 2 vezes para uma vigília. Que não precisa ser chamado 2 vezes para vir se prostrar na presença do Senhor e dizer assim, Senhor, hoje eu não preciso de nada, glórias a Deus. Mas amanhã, quem sabe, eu vou precisar. E eu já estou fazendo o meu estoque aqui, Paizinho, diante de Ti. E é por isso que muitas vezes a gente vem, a gente faz uma campanha, 2, 3, e o Senhor não vai respondendo. Porque às vezes Ele quer mais, Ele quer um pouquinho mais. Ele quer que tu venha para o culto, Ele quer que tu venha para a oração, Ele quer que tu se entregue verdadeiramente. E daí Ele vai fazer. Sem você precisar implorar uma bênção que muitas vezes a gente nem ganha, né? Mas pela graça o Senhor nos dá, porque é pela graça, não é por merecimento, nunca foi e nunca vai ser. Se você se acha merecedor de muita coisa, meu amado, reveja os teus conceitos. E o Senhor nos dá, sim, amém, nos dá. Todo mundo que está aqui, eu creio que vai receber. Se for justo diante do Senhor, vai receber. E se não receber, não desista. José esperou 20 e poucos, Abraão mais 20 e tantos. E daí nós queremos assim, ó. Ah, porque Deus pode. Não há dúvida. Deus pode fazer assim. Diz que Ele não dorme, nem pisca o olho. A palavra diz. Capaz que Ele não pode? Claro que Ele pode. Nada é impossível para o nosso Deus. Mas a gente tem que ver. Estamos pedindo algo que a gente verdadeiramente... Nem vou falar mais em merecer, né? Porque senão eu pulo daqui para baixo. E daí precisamos estar todo o tempo vigilantes, meus amados, e na presença do Senhor. E daí o Salmo 127:1 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí nós queremos ir pela nossa própria força, pelo nosso braço. Ah, porque eu já sou isso, eu já sou aquilo, porque eu já ganhei ali, né? Eu já ganhei, enfim. Ah, eu já posso. Meu Deus, se a gente soubesse que nós nada podemos. A palavra diz, nada vocês podem. Nada vocês podem se o Senhor não conceder. Mas nós achamos que nós podemos. Quantas vezes a gente precisa olhar e dizer assim, meu Deus, ajuda aí, Senhor. Não me deixa eu me levantar demais. Porque quando a gente levanta demais, parece que fica leve e já voa, né? Voa e se esquece de aterrissar. E é complicado. Por que Satanás foi jogado para fora? Porque se assoberbou. Ah, mas eu sou linda, eu sou bonita, eu sou isso, aquilo. E eu já posso ser Deus também. Né?
E a gente tem que descer, porque quanto mais a gente descer, mais o Senhor nos olha e diz assim, está ali, ó. O pastor que ministrou o final de semana todo, ele falou muito sobre ser servo. É fácil? Claro que não é. Quem que quer ser servo, né? Quem que quer ser servo? Mas também, meus amados, não se iludam que não é fácil estar aqui, não. Né? Os pregadores que estão aí, os que sobem aqui, os que têm o compromisso na mão, acham que é fácil? E principalmente ministrar aquilo que o Espírito Santo manda, não dizer assim, vá lá e derrame bênção para aquele povo, tudo que pedir vai ser dado. Muito mais difícil ainda. E eu não estou dizendo que o Senhor não nos abençoa, mas é necessário haver um equilíbrio entre o que eu quero receber e o que eu estou disposto a dar. Você está disposto a abrir mão de quê para receber a bênção que tu está buscando? Ah, não, mas eu não posso abrir mão de nada, porque tudo eu preciso de tudo. Infelizmente, apesar de não ser, mas é uma troca. É uma troca, é uma negociação com o Senhor, meus amados. E aí, esse versículo, sem Deus todo o trabalho e esforço humano vira em nada. Nossa capacidade e recursos são limitados, a gente precisa entender, nós somos limitados. E Deus é ilimitado. Deus em todas as áreas da nossa vida é o nosso provedor e tem que ser assim. É necessário edificar uma casa segura. É necessário. Deuteronômio 22:8 diz assim, quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Olha o Senhor se preocupando com o nosso corpo físico. O Senhor estava dizendo, na sacada da tua casa, porque as casas todas tinham uma parte em cima, né? Porque elas também não eram tão grandes. E daí ficava assim, e o Senhor na sua palavra dizendo, faça um muro, faça uma grade para que ninguém corra o risco de cair. Se o Senhor se preocupa até com um parapeito no telhado, no terraço, na laje, aqui no Brasil nós diríamos laje, né? Na laje, para que a gente não caia, imagine com o nosso espiritual. Imagina com o nosso corpo espiritual, se o Senhor não se preocupa. Precisamos entender que o Senhor se preocupa. É preciso adicionar esse parapeito. Será que não estará mais preocupado ainda com a proteção da nossa alma? É isso que o Senhor quer. Proteja a sua alma, proteja o seu espírito. Cuide do seu corpo, trate bem o seu corpo físico. Que é templo e morada do Espírito Santo, mas também do nosso espírito. Consegue entender que isto aqui é morada do Espírito Santo de Deus, mas também é morada do meu espírito. Se eu não cuidar deste corpinho aqui, o espírito não consegue ficar e fatalmente eu vou morrer. E novamente o Salmo 127, que já li, então não vou ler. E aí, para finalizar, eu quero deixar 2 versículos. Por que o Senhor está dizendo essa palavra? O Senhor tem dito, eu vou ler o que o Senhor me deu. E depois vou finalizar com os 2 salmos, só um minutinho. Mais um minutinho, por favor, já deu tempo. E o Senhor disse assim, ó, firma tuas estacas, revise tua estrutura, conserte tuas paredes, revise tuas janelas e portas, porque vou eu sacudir a terra por estes tempos. Muita cova será aberta, muito choro se ouvirá, oh, aleluia, ao redor do mundo.
Mas quem estiver firmado e verdadeiramente estruturado em mim, não será abalado, porque eu, o Senhor, cuido dos meus. É este Deus que nós servimos. Ele nos dá tudo, mas Ele também cobra alguma coisa de nós. Não andemos desatentos, meus amados. E finalizando, fiquemos com o conselho de Provérbios 16, 3, meus queridos, minhas queridas. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esses versículos sugerem a busca pela sabedoria e orientação divina. Pode trazer segurança e sucesso. É o que eu já tinha falado antes. Sem Deus nós nada podemos, não se iluda. Que se você vem aqui buscar algo de Deus e você vai para casa e não levar Ele junto, pouco te adiantou ter vindo. Agora se tu levar Ele, Ele está lá. Senhor, preciso hoje de comida. Está aqui. Preciso, Senhor, de uma coberta. Está aqui. Preciso, Senhor, que tu faça algo no meu trabalho. Sim, pode ir que eu já estou indo na frente. Esse é o nosso Deus. É o Deus de intimidade. É o Deus que anda conosco. Tem gente que bota Deus lá na parede e deixa lá. Deus está lá. Tá, mas está aqui, está aí. Está na nossa casa, está no nosso trabalho, está na nossa igreja, está na nossa escola, está na rua, está dentro do carro. Deus está até no acidente que dá lá na rua. Deus está. Deus está em todos os lugares. E fiquemos ainda mais com o ensinamento de Paulo aos cristãos de Corinto, que está em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Qualquer um. Paulo não estava dizendo, e Paulo estava falando para o povo da igreja. Então Paulo estava falando para nós, concordam? Que Paulo estava falando para nós? Vamos cuidar para estarmos firmes verdadeiramente. Porque se cairmos, o tombo é grande, como disse o Senhor lá na casa que foi construída na areia. Meus amados, o Senhor tem bênçãos. Hoje é culto de vitória. Mas o Senhor não me permite que eu distribua o que as pessoas vêm buscar. Mas Ele fala. Ele fala através de mim o que nós precisamos fazer para que as bênçãos corram atrás de nós e que nós não venhamos a ser mendigos delas, imploradores das suas bênçãos. Que a gente só peça e o Senhor diga, está aqui. Amém, meus amados? Vamos orar agradecendo, porque eu creio que a palavra veio do céu. Eu creio, porque eu me consagro ao Senhor antes de pregar. Amém, meus amados? Pai, eu nada tenho, Senhor, eu nada sou, Senhor. E creio, Pai, que os meus irmãos aqui, Senhor amado, Deus querido, entenderam a Tua palavra, Senhor. Como Tu mandastes, Pai, que eu ministrasse, Senhor. Que eu fosse instrumento, Senhor. Pai, mas agora eu venho te pedir, Senhor, que todos aqueles que entenderam, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sejam abençoados nessa noite, Pai. Tem pessoas, Pai, pedindo porta de emprego, Pai. Abre, Senhor, porque ela entendeu, Pai, que tem que edificar a casa e tem que manter a casa, Pai. Senhor,
aquela pessoa doente que está buscando a cura, Pai. Cura, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai, e diz que nunca volta vazia. E hoje, Senhor, eu venho pedir a Ti, Pai, eu venho clamar, meu Pai amado, meu Deus querido, que Tu, Senhor, entregue as bênçãos que esse povo precisa, Pai, que eles saiam com as mãos cheias, Senhor, o coração cheio, Pai, e a mente, Senhor, cheia da Tua palavra, Pai, e refletindo, Senhor, acerca, Pai, do que Tu queres da Tua igreja, meu Pai. Eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus o Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a nossa rocha e fortaleza. Amém, amados? Glórias a Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos. Aplaudam ao Senhor, porque é dele e por ele. Amém, amém, igreja. Pode se sentar rapidamente. Aleluia. Quem tem sido a tua rocha? Né? Você já convidou Jesus para ser essa rocha da tua vida? O Senhor, Ele convida, Ele está de braços abertos para aqueles que desejarem, convidando Ele a ser a rocha. E nós não podemos sair daqui sem dizer: Jesus, Tu és a minha rocha, és o Senhor que me sustenta, és o Senhor, o dono da minha vida. Em Romanos capítulo 10, fala assim, no versículo de número 9: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. E quando nós falamos de salvação, nós falamos dessa rocha que nos sustenta e que nos dirige. Eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos e colocasse a mão sobre o teu coração. Talvez você nunca tenha feito essa oração reconhecendo que Jesus Cristo é a rocha que sustenta a tua vida, que permite que a tua casa não venha a ruir. Nesse momento eu gostaria de orar pela tua vida. E se você crer que Jesus Cristo é esse Senhor que nunca vai te desamparar, ore com fé, porque Ele tem preparado não só uma vida terrena, mas Ele tem preparado uma vida eterna para ti. Repitam todos juntos: Senhor Jesus, eu te convido nesse momento a entrar na minha vida e fazer morada, a ser a rocha que me sustenta e que me dá todos os dias uma casa edificada. Pai, nesse momento eu peço a Ti, perdoa os meus pecados, e nesse momento eu libero também a todos aqueles que um dia me machucaram. Eu libero perdão, porque Tu és o Jesus Cristo que morreu por mim numa cruz do Calvário, se fazendo pecado, e nessa morte trazendo vida e permitindo que eu me achegasse a Ti. Pai, eu Te convido a ser meu Senhor e meu Salvador. E nesse momento, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Faz morada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você fizesse o sinal, porque você declarou glórias a Deus, todas as vezes que
nós aceitamos Jesus. Nós somos chamados de filho. E você nesse momento é chamado de filho. Filho amado do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Gostaria de saber agora quem nos visita pela primeira vez. Do meu lado esquerdo aqui, tem alguém que visita pela primeira vez? Faça o sinal. Todos de casa, glórias a Deus. Do seu lado direito aqui, alguém nos visita pela primeira vez? Todos de casa também? Ó, se todos são de casa, tem um problema. Você não convidou alguém no último culto, né? Então no próximo, traz um amigo. Traz alguém para ouvir que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo muda, que Jesus Cristo transforma. Amém? Glórias a Deus. Vamos agora adorar a Deus com nossas ofertas. Nessa noite, a nossa oferta, ainda nós não completamos o valor total para a troca dos data shows, né? E a troca do data show, ela é importante para que a gente possa melhorar nossa transmissão e tudo isso que a gente tem no nosso culto. Lá ainda, em Êxodo, Moisés tirou e conclamou a comunidade de Israel a entregar uma oferta. Em Êxodo 35, capítulo de número 4, diz: Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou, entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as suas ofertas. A oferta é uma semente. No momento que eu oferto, eu estou colocando uma semente na terra. Primeira coisa que eu preciso entender, princípio de oferta. A tua vida é uma oferta agradável ao Senhor. Se você tem uma profissão, é porque o Senhor te concedeu. Alguns cultos atrás eu ministrei aqui dizendo que tudo é do Senhor. Talvez você estivesse aqui e entendeu o princípio que tudo que tu tem não é teu, é de Deus. Amém? Se tudo que eu tenho não é meu, eu preciso entender que eu preciso semear. Você consegue colher algo se você não semeou na terra? Vou colher salada, eu não joguei uma sementinha para plantar salada. Não vou colher nada. E o princípio do Senhor é assim. A oferta é uma semente. E quando eu entendo esse princípio eterno, que a oferta é uma semente, pode ter certeza, nunca faltará nada no teu celeiro. E essa oferta desta noite é uma oferta de gratidão. Gratidão porque o Senhor nos concede essa estrutura maravilhosa para que nós possamos ouvir a palavra confortavelmente. Enquanto muitas nações, muitas regiões, não há condição alguma. As pessoas ouvem a palavra, às vezes até embaixo de uma árvore. Eu estava falando no final de semana, né? E nós temos tudo isso que o Senhor nos concede. Eu gostaria de orar pela tua vida. Você pode ofertar pelo Pix, pelo cartão. E se você não tem o que ofertar, eu gostaria que você, nesse momento, orasse para o Senhor, para que Ele venha abençoar a tua vida. Oferte com alegria, vamos orar a Deus. Querido Deus, nós apresentamos a Ti, Jesus, nossa oferta, Pai. Talvez muitos aqui estão dando uma oferta de sacrifício, uma semente, Pai, suada, Deus, uma semente, Deus, que é a última opção que eles têm. E eles estão dizendo: Senhor, muda a minha situação, entra na minha empresa, transforma, Pai, a situação, porque não há mais saída, Deus. Essa semente, Deus, que eu estou entregando é a semente da viúva. Uma semente, Deus, que talvez eu estou, Jesus Cristo, tirando até da mesa, Deus. Mas Tu és um Deus fiel, um Deus que não desampara ninguém, Deus. Vem tocando, Jesus Cristo, e abençoando, liberando, Pai, dos céus, Pai, sobre os lares, sobre os negócios, sobre a família, Pai. Traz, Pai, a prosperidade que não acrescenta dor. Que a nossa semeadura seja, Pai, uma semeadura em terra fértil, Deus. Nós cremos em Ti. Deus, abençoa também aquele que não tem o que ofertar nessa noite. Abençoa, Pai, dando sonhos, projetos, que eles possam encontrar em Ti a direção que está faltando para alcançar, Pai, o êxito, Pai,
Traz, Pai, essa direção. Fala com eles no secreto, fala no íntimo, Deus. Como serem bons administradores de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Que eles possam administrar bem, Pai, nós possamos administrar bem a nossa saúde, administrar bem a nossa casa, administrar, Jesus Cristo, os dons que o Senhor nos concede. Deus, e por tudo isso é que nós entregamos, Pai, nossas vidas e a nossa oferta a Ti. Recebe, Pai, com alegria. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Sai do teu lugar, se você trouxe a sua oferta, e entregue com fé, não duvidando que o Senhor pode te prosperar. Glórias a Deus. Glórias a Deus, amém. Todos já ofertaram. Agora nós vamos para nossas campanhas, né? Como que está a situação? Você já encontrou, já recebeu aquilo que você tem pedido? A parábola de Jesus Cristo, quando Ele anda sobre as águas, parábola não, quando Ele anda sobre as águas, junto com seus discípulos, em Mateus capítulo 14, Jesus, junto dos discípulos, Ele, a um primeiro momento, os discípulos acharam que era um fantasma, porque olharam e não conseguiram divulgar a pessoa de Jesus. Mas Jesus disse o que para eles que estavam cheios de medo diante da situação? Ele disse: não tenham medo, tenham coragem, sou eu. Eu não sei o tamanho do teu problema e aquilo que tu está buscando, mas nós temos um Deus que não importa o vento, a tempestade, o que está acontecendo. Se Ele está dentro do teu barco, se Ele te chama, venha, não tenha dúvida, Ele vai te dar vitória. Ele vai te conceder aquilo que você necessita. Mas a fé, ela não pode lançar dúvida. Ontem ainda eu estava falando, tá aqui a moça, né? Eu disse, não tenha dúvida. Se o Senhor te concedeu a bênção, não tenha dúvida. Porque quando nós deixamos a dúvida entrar, nós perdemos a bênção muitas vezes. E eu convido você a sair do teu lugar, você que está da segunda até a 7ª semana, e quem também está começando uma campanha hoje, de 7 segundas-feiras, na presença do Senhor, não lançando dúvida, venham à frente. O Senhor diz, venham, coragem, sou eu. E quando o Senhor está na tua vida, não tenha dúvida, Ele vai te conceder a vitória. Ele vai dar aquilo que você necessita. Às vezes a gente tenta fazer pela nossa mão, pela nossa força, mas quando nós deixamos o Senhor e a situação diz, não tem mais jeito, é aí que Deus entra com a provisão, é aí que Deus entra com a resposta. Seja na saúde, creia, entregue tudo ao Senhor. Nós vamos estar orando, os irmãos estão se preparando aqui, amém? Vamos esperar, glórias a Deus, vamos orar todos juntos.
Amém, queridos. Toma assento, me dá 3 minutinhos, 4. Uma vez nós tínhamos o tal de Fé News, eu vou ter que voltar ele, daí não preciso ficar dando recado aqui, nós vamos voltar, o nosso Fé News, bem rapidinho, vamos lá. Nas quintas-feiras, vocês sabem que nós temos estudo cronológico, agora é o nosso Desvendando a Bíblia de forma cronológica. É maravilhoso, o Gomes está aqui, né? Cadê o Gomes? Faz um sinalzinho, olha ali o Gomes, ó. Gomes é o nosso teacher, e vou dizer uma coisa, quem conhece vinho diz que quanto mais velho fica melhor, né? Ele é novinho ainda, mas já é a 3ª vez que ele está dando, eu digo, quem acompanhou está cada vez melhor, está muito gostoso participar. Pastor, eu não vim na primeira aula quinta que vem, fala com o Gomes ali, com nossos obreiros, pega o link, assiste em casa, vem quinta-feira e segue que você vai ficar maravilhado, maravilhado, e você que tem alguém para convidar, também convide e traga para estar conosco. Eu parei aqui porque eu vi que tinha coisa que já estava errado aqui. Dia 30/8, sábado 30/8, nós teremos o nosso café colonial da CCO. Eu sempre digo e vou repetir, não tem café colonial com a quantidade de alimentos que nós servimos. Não tem. Na nossa região você não encontra. E agora está em testes aí nos pratos novos que nós nunca tivemos. Então, todo ano é acrescentado algo a mais sem tirar o que já tinha, por isso que encanta todo mundo que vem, quem vê, às vezes, pastor, me lembra, quando tiver de novo, eu quero ir, se você puder, esteja participando conosco. Dia 5 e 6, dia 5, a partir das 18 horas, 5 de setembro, nós vamos iniciar mais uma vigília de 24 horas, começamos na sexta-feira às 18 horas, terminamos no sábado às 18 horas, você pode participar o tempo que você desejar, só estou falando para você já ir se programando. Tivemos pessoas que ficaram às 24 horas conosco, tiveram pessoas que ficaram 15, 30 minutos, conforme você pode, mas eu falo isso especialmente porque no dia 6 às 18 horas encerrou a nossa vigília, nós vamos estar realizando o nosso batismo, dia 6/9, pastor, eu já aceitei a Jesus e eu estou entendendo que eu tenho que me firmar na rocha, e estar sobre a rocha não é estar sobre Jesus, estar sobre a rocha é praticar a palavra de Jesus, porque aquele que pratica é que tem a casa alicerçada na rocha. E eu quero descer as águas, eu quero mostrar publicamente que eu sou de Jesus. Fale com alguém da igreja, faz um intensivo aí, um discipulado intensivo, que alguém vai dar um jeito e venha descer as águas e realmente proclamar a todos que você agora é de Jesus, porque quando eu digo que Ele é meu Senhor, e Ele tem 2 mandamentos, 2 ordenanças para nós, o batismo nas águas e participar da Santa Ceia. Bom, se Ele é meu Salvador, e Ele é meu Senhor mesmo, eu vou dizer que, eis-me aqui, para te obedecer. Então, sendo bem sincero, se você quer fazer essa entrega, dá tempo ainda de fazer um discipulado, entender e defender a razão da tua fé e estar mergulhando as águas do batismo. Ontem eu não me lembrei, dia 12 e 13 de setembro, sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, nós teremos mais um seminário do Veredas Antigas, e esse é o Transformando Corações. Então você que já fez os outros seminários e não fez o Transformando Corações, venha fazer conosco. Nós temos o Fortalecendo os Relacionamentos, o Vencendo a Ira, o Abençoando Gerações e o Transformando Corações, que fecha os 4 seminários do Veredas Antigas, e nós temos vivido momentos maravilhosos na presença do Senhor. E o último aviso, dia 10 e 11 de outubro, nós teríamos o encontro de casais no hotel, e nós mudamos e nós vamos fazer o encontro de casais aqui na igreja, para ter um valor mais acessível a todos. Então vai ser R$90 por pessoas, R$180 o casal, será sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite em outubro, mas já estamos divulgando agora, 10 e 11 para casais de namorados, noivos e casados também. Então pegue mais informação que vale a pena. E eu falei, não sei se semana passada eu falei na segunda-feira ou não, sobre os legendários, nós teremos mais um top agora de 11 a 14 de setembro.
mais um top para aquele que deseja ter a experiência de subir a montanha, de ficar 3 dias exclusivamente na presença do Senhor, desligado de tudo, e eu tenho certeza que o Senhor vai ter algo especial e reservado ao teu coração. Amém, queridos? Vamos nos pôr em pé, vamos adorar ao Senhor e já estaremos fazendo a oração final. Convidar o pastor Oséias para fazer essa oração final e dar a bênção apostólica. Graça e paz, meus irmãos. Aplaude o Senhor bem forte. Glórias ao teu nome, Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele assim: tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso que tivemos na tua presença, Senhor.
Te agradecemos, Senhor, porque podemos entoar louvores, podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, e saímos daqui nesta noite, Senhor, alimentados, ó Pai. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de bênçãos para todos nós, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, voltar na semana que vem, Senhor, trazendo, Senhor, mais pessoas que precisam ouvir a Tua palavra e precisam conhecer a Ti, Senhor. Deus, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os nossos negócios, abençoa a nossa saúde, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, agora olha para quem está do seu lado e diga assim: em verdade te digo. Não, diga mais forte, diga assim: em verdade te digo, jantarei na sua casa. Mas antes de jantar, você vai passar lá atrás e vai comprar um cachorro quente que o Ministério do Louvor está fazendo aqui. Quem diz amém? Não, meu irmão, diga amém bem forte, amém? Ó, vai vender alguns cachorro quentes, faça assim com a sua mão, meu irmão. Isso, faça assim para receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe e uma ótima semana a todos.